Olá, tudo bem? Vamos colocar os pingos nos is. Vou ler 3 versículos e acredito que já vai ser o início para se conhecer o tal do diabo que o sistema religioso adotou como um ser. Na carta aos Hebreus, no capítulo 2, no versículo 14, diz assim: Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, também Jesus igualmente participou dessas coisas, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos os que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Visto, pois, que os filhos têm participação, e pela morte de Jesus de Nazaré, o Filho do Homem, destruísse aquele que tem o poder da morte. Esse escrito foi por volta do ano 65, 64, depois de Cristo, antes do ano 70, antes do juízo de Deus. Por isso que aqui está falando, ele tem, naqueles dias, naquela época. O que se entende que se Jesus de Nazaré, na sua morte, destruiu o diabo, como pode a religião pregar historicamente que esse ser diabo está dentro das chamadas igrejas, que na verdade são sinagogas, porque eles pregam a lei? O que está escrito aqui em Hebreus é uma mentira? É um engano? Porque eles falam que esse tal desse diabo está nas igrejas, nas chamadas igrejas. Só que aqui o escritor disse que pela morte o diabo foi destruído. E o que esse diabo fazia com as pessoas? Ele tinha o poder da morte. Não vou nem para o próximo versículo. Apenas nessa linha, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Quem era que tinha o poder da morte? Eram os fariseus? Eram os escribas? Eram os judeus? Ou era a lei de Moisés? Olha o que mais a lei de Moisés causava nas pessoas. Destruísse aquele que tem o poder da morte, que era o diabo, e livrasse todos os que pelo pavor da morte, de quem? Do diabo, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Quem era nos dias de Paulo, do escritor daqui, que provavelmente foi Apolo, ou pode ser Barnabé, menos Paulo. Capítulo 2, versículo 3, deixa claro que não foi Paulo. E livrasse todos os que pelo pavor da morte, pavor do diabo, estavam sujeitos à escravidão. Quem colocava as pessoas debaixo de escravidão antes do ano 70, quando Deus destruiu o símbolo maior do diabo? É um enigma, mas um enigma que pela revelação já foi solucionado. Aqui nada mais é do que a lei de Moisés. Quem acusava? A lei de Moisés. Quem matava, apedrejado, crucificado? A lei de Moisés. Quem mantinha as pessoas escravas por toda a vida antes do ano 70? A lei de Moisés. Jesus de Nazaré, quando ele morreu, quando ele disse, Pai, está consumado, foi isso que fez. Ele destruiu a morte, ele destruiu o diabo, que era a lei de Moisés. Não era um ser, era a lei de Moisés. 613 itens, impossível de qualquer homem cumprir. O sistema religioso, com sua mentira, com seu engano, não vou nem falar mais nada, o que eu acho desse sistema maldito, traz esse diabo para os dias de hoje. Jesus, pela morte na cruz, destruiu o diabo, a saber, a morte, a saber, o diabo. Que fazia o quê? Que escravizava
por toda a vida. Olha aqui. Olha o que a lei de Moisés fazia. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 7. Fala para o seu pastor, fala para o seu bispo, fala para o seu professor de teologia, fala para ele tomar vergonha na cara e rasgar essas porcaria desses livros de teologia que não vale de nada. Esse estudo de teologia não vale de nada. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedra? O que foi gravado com letras em pedra? Fala para mim. Por que a teologia não explica isso daqui para os seus fiéis, para os seus seguidores, para os seus alunos? Fala para mim. E se o ministério da morte gravado com letras em pedras, o que foi gravado? Não foram os mandamentos? Não foram as leis de Moisés? Para quem? Para nós gentios? Não, a lei de Moisés foi dada para os israelitas quando foram tirados da escravidão do Egito. Devido à idolatria, à desobediência, foi dado através de anjos a lei, 613 mandamentos. E se o ministério da morte gravado em letras de pedra se revestia de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fixar os olhos na face de Moisés por causa da glória de seu rosto, ainda que fosse uma glória que estava desaparecendo, aí continua, quanto mais será glorioso o Espírito, o ministério do Espírito. Visto, pois, vou ler aqui, igualmente participou dessas coisas, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos os que pelo favor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. O diabo era a lei de Moisés. O diabo não é um ser, é um adjetivo. Quem acusava as pessoas depois que foi instituída a lei de Moisés, a lei foi a lei de Moisés, é ele que acusava. Por isso que os judeus, quando transferiu, a Igreja Católica, quando traduziu, manteve esses nomes para quê? Para amedrontar os fiéis, para colocar os fiéis escravos do sistema religioso. Ficou claro? Isso é só uma pincelada. Tem diversos versículos que explicam quem é o diabo. O diabo nada mais é. Era para ter sido, mas a religião coloca dentro das chamadas igrejas. O diabo, a lei de Moisés. 613 itens. Graça e paz. Tchau, tchau. Fala para o seu professor de teologia que a teologia dele não vale de nada. Tchau.